Senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui nesta manhã para realizarmos uma audiência pública para a apresentação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do sexto bimestre de 2018 e de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2018. Saudamos e agradecemos a presença de todos os participantes e os servidores municipais. Também gostaríamos de registrar a presença das seguintes autoridades: o senhor Valdir José Estuário, assistente executivo da Prefeitura, o senhor José Eduardo Marques, diretor financeiro, o doutor Paulo, o vereador Gervásio, o vereador Tiago Mascarenha, o vereador Regis da Serralheria e o vereador Luiz. Convido a todos os presentes para que se coloquem em pé para a execução do hino nacional e do hino de Hortolândia. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro estremece a grandeza, terra adorada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda a salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o trabalho que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta fama, mas no futuro e glória no passado, mas se ergues da justiça cava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
viagem para tropeiros, nas reis em caminhos do vento, no Planalto Paulista, a Vila Estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar, com a vitória teu libertar. Da esperança vem nos honrar, e nossa terra faz exaltar. Em teus campos verdes, colinas, olmeiros, ergueu-se a voz da verdade. Em taquaras, remansos, mirantes e pés, toda a terra clamou liberdade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar, com a vitória teu libertar. Da esperança vem nos honrar, e nossa terra faz exaltar. Desperta agora, é teu novo tempo, já tens vida própria cidade, tanto para ser feito é sempre momento, construir com honestidade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar, com a vitória teu libertar. Da esperança vem nos honrar, e nossa terra faz Dando sequência, nós convidamos o vereador Tiago Mascarenhas para fazer a sua evocação divina. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado, nos colocamos na sua presença, meu Deus, à disposição e à disposição da população. Usa as nossas vidas e abençoa os trabalhos que forem realizados nessa manhã. Servos, que sejamos teus servos através do servir a população. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, passo a palavra ao vereador presidente da comissão, o Gervásio Batista Posa, para a abertura dos trabalhos. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença dos senhores servidores municipais, do Executivo, Legislativo, autoridades municipais, população hortolandense que nos assista pelo web. Para que não conheça, permita que me apresente-me. Me chamo Gervásio Batista Posa, atualmente, além dos parlamentares, também autônomo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia. Sinto-me honrado em apresentar
ao povo nesta casa, me representar ao povo. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia é composta ainda pelos seguintes vereadores: vereadores Luiz Carlos Silva Meire, vice-presidente, Tiago Mascarenhas Figueira da Silva, secretário, Simone Betim, suplente. Tenho a honra e a mesa satisfação de declarar aberta a presente audiência pública que tem por objetivo a apresentação dos relatórios resumidos do exercício orçamentário do 6º bimestre de 2018 e da gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2018, em cumprimento ao dispositivo do inciso 4º do artigo 9º e parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinando com a regra estabelecida do regimento interno na Lei Orgânica do Município. A apresentação dos dados é um momento importante para que possa tirar dúvida, entender melhor o orçamento do município, especialmente porque no inciso do exercício 2018 havia muitas incertezas na economia nacional, especialmente devido à questão eleitoral. Foram meses de amargura e argumenta muita especulação política e econômica. Inegável que a melhora dos indicadores econômicos a nível federal, estadual, traz reflexos nas finanças dos nossos municípios. Portanto, estamos ansiosos para saber os resultados financeiros, orçamento e fiscal do exercício 2018. Ao longo do exercício 2018, fizemos diversas audiências públicas correspondentes às finanças municipais e podemos receber que a atual gestão tem cumprido com obrigações de zelar pelo dinheiro público e com responsabilidade. Focamos na execução de projetos para atender a comunidade, especialmente tem investido nas secretarias de saúde um percentual bem superior ao exigido por lei. A legislação igualmente medida também é implantada, aplicada, Secretaria de Educação. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e declaro aberto os trabalhos. Passo a palavra para o senhor Vradir, agora representando o Poder Executivo. Eu queria aqui estar agradecendo a presença do vereador Luiz, que já anunciei, vereador Tiago Mascarenhas e o vereador Regi, presente aqui. O vereador Eduardo Lipaus, que está ali. Eu queria, a partir de agora, desfazer a mesa para a gente passar a palavra para o Vradir. Logo mais, retornar à mesa. Bom dia a todos os presentes. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Gervásio Batista Posa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa, o senhor vice-presidente Luiz Carlos Silva Meira, o presidente da Comissão de Bem-Estar Social, Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, vereador Tiago Mascarenhas Figueira da Silva, secretário da Comissão de Finanças, e o vereador Eduardo Lipaus, também aqui se faz presente. Senhores e senhoras, iniciando nossa apresentação, eu digo que os demonstrativos que a gente exibe são os mesmos das outras audiências que aqui precederam. Evidentemente que o seu conteúdo, a sua qualidade é que se muda. A posição, como digo aí, é 31 de dezembro de 2018, isso refere-se ao 3º quadrimestre do exercício passado. A primeira análise que a gente faz é uma comparação da receita prevista com a receita arrecadada.
primeiro momento que a gente faz aí é do município como um todo, envolvendo Prefeitura, Instituto e Câmara, e depois, separadamente, o Instituto de Previdência. Então, de um orçamento iniciado de 780 milhões, nós tivemos uma diminuição de 38.024 mil reais, que são aquelas receitas previstas e que não se concretizaram no exercício de 2018. Isso fez com que a nossa receita prevista líquida foi de 742 milhões aproximadamente. Por que tira esse valor dessa receita prevista? Porque, evidentemente, eu não ingresso desses recursos, mais adiante vocês vão ver que eles também estão contingenciados lá na despesa pública. Se assim não o fosse, o déficit poderia ser avantajado, desde que foi prevista uma receita e se executou aquilo que não se arrecadou. Então, a lógica manda que eu diminuo isso da receita para ter uma previsão líquida e diminuo também na despesa pela não execução, pelo não ingresso desses recursos. Numa primeira análise, então, verifica-se que o município teve um incremento de 2,11% em função da sua receita prevista líquida. Arrecadou-se 102% da previsão. Bom, podemos dizer o seguinte aí, então, que cumpriu-se a meta fiscal prevista no orçamento como um todo. Separando-se Câmara, separando-se Instituto e Prefeitura, nós tivemos, então, um déficit de 2,26% em relação à receita prevista. Ou seja, nós não conseguimos atingir os 100% da receita prevista, mesmo descontando os 38 milhões de ingressos de receitas de operações de crédito e de convênios que não se concretizaram. Evidentemente que esse déficit não tem influência nenhuma no resultado financeiro, porque é previsão com arrecadação de receita. Mais adiante nós vamos ver como que fica o confronto entre receitas e despesas. O Instituto de Previdência, por sua vez, teve um superávit dessa previsão, o orçamento dele de 69 milhões, teve uma receita arrecadada de 100 milhões aí. O que seria essa receita? Durante 2018, além das... Desculpe, gente. Além das receitas normais, das contribuições, quer dos servidores, como da contribuição patronal, houveram muito ingresso de juros de aplicação financeira de títulos que eles resgataram ao longo de 2018. Isso injetou um recurso muito grande de recursos de juros de aplicação financeira, o que levou a sua receita arrecadada em 100 milhões. Tiveram, então, um superávit de 30 milhões de arrecadação. Essas mesmas receitas, de uma forma mais detalhada, apenas para a gente comparar, a gente continua verificando ainda que as grandes fontes de recurso nosso ainda é o ICMS, o ISS, o Fundeb, como as grandes fontes de receita do município. Muito embora a gente verifique ali que o ISS, em relação ao exercício de 2017, teve uma queda de 11% em relação ao exercício anterior, isso em números relativos, né? Arrecadou 124 contra 110. Ocorre que o carro-chefe dessa receita chama-se IBM, como todo mundo sabe. E a IBM vinha sistematicamente, no mês de dezembro, injetando recursos maiores em função de contratos que eles mesmos firmam lá. E essa tendência, segundo consta lá no Departamento Tributário, estava se mantendo. Porém, não foram concretizados, realizados em 2018. Esse recurso, essa grande volume de recursos, ingressou no mês de janeiro, né? Daí, essa queda aconteceu, inclusive, aquele déficit de previsão de quase 13 milhões lá. Uma das causas foi o não ingresso dessa previsão da própria IBM, das receitas de ISS.
Outras receitas que porventura também tiveram influência na composição dessas receitas todas foram o FPM, que teve uma contribuição que cresceu um pouquinho, e a aplicação financeira, ela teve uma queda ali, é bom justificar. Por quê? Se você não tem um volume de recursos sobrando durante o exercício, evidentemente que a aplicação financeira também diminui, além do que as taxas de aplicação não estão sendo razoáveis para efeito de gerar recursos. Mas, em linhas gerais, convém comentar também que o Fundeb, nós recebemos 107 milhões dele, mas tivemos um retorno de 48 milhões, ou seja, aquele dinheiro que nós mandamos para o Fundeb, nós mandamos 59 milhões para o Fundeb, da retenção de 20% das receitas de ICM, IPI, IPVA e FPM, nós mandamos para eles 59 milhões e eles nos mandaram 107 milhões. Tivemos um acréscimo de 48 milhões em relação ao ganho de capital, ganho de recursos, desculpe. Ou seja, aquilo que nós remetemos e aquilo que nós recebemos de volta. Bem, agora com referência à despesa, a despesa fixada é a mesma que a receita fixada, 780 milhões. Durante o exercício foram acrescentados créditos adicionais suplementares, muitos deles abertos através de autorização desta casa, na sua grande maioria, com recurso de superávit financeiro de recursos próprios, ou seja, sobra de recursos de 2017 que jogamos para o exercício de 2018 de recursos próprios de 19 milhões 990 mil reais. De superávit financeiro de convênios foi mais 22 milhões. De excesso de arrecadação de convênios 27 milhões e de recursos próprios mais 3 milhões e 100. E de empréstimos 8 milhões 294. Isso elevou a despesa autorizada a 860 milhões. Verifique aí que tem um valor de 38 milhões de despesa contingenciada, aqueles mesmos 38 milhões de receita que não executamos lá. Com isso, a nossa receita autorizada líquida foi de 822. Mas verifiquem que a despesa realmente empenhada chegou a 729 milhões. Ou seja, utilizamos o 100% autorizado, utilizou-se 88. Houve uma economia de dotação de 93 milhões, ou seja, a prefeitura foi paternalista, sabendo que a situação não estava coerentemente andando numa pique, ela também pôs o pé no freio e para evitar que esse buraco aumentasse futuramente. Então veja, deixou-se de executar de dotação 93 milhões em função dessa queda, inclusive, da arrecadação. Confrontando-se receita e despesa, nós temos lá eu vou pegar pelo meu quadro, que está meio, a luz me atrapalha lá. Nós tivemos então uma receita arrecadada da prefeitura de 657 milhões e uma despesa empenhada de 690. Aí já tivemos um déficit de execução na ordem de 33 milhões. Porém, eu coloquei do lado ali um valor de 42 milhões, que foram os créditos abertos com sobra de recursos do exercício anterior. Se sobrou 42 milhões, eu injetei no 657, ou seja, eu empenhei a mais em função daquele valor de sobra de recursos que não são considerados receita, é só financeiro. Então, na realidade, esse déficit, ele foi coberto pelo superávit financeiro do exercício anterior, quer seja ela de 20 milhões de recursos próprios e os demais de recursos conveniados. O Instituto de Previdência, por sua vez, ele teve superávit de execução, arrecadou 60 milhões e gastou 38. Fazendo essa análise pela despesa liquidada, ou seja, aquela despesa que já está comprometida, né, a pagar, a mesma receita
A despesa liquidada foi 664 milhões. Veja que esse déficit agora caiu para 7. Mas tem 20 milhões de sobras de recursos do exercício anterior, de recursos próprios, que supre esse déficit tranquilamente, como vocês vão ver mais adiante. O Instituto, por sua vez, quer pela despesa empenhada, como foi dito, como pela liquidada, ambas têm situação de superávit. Posição dos restos a pagar e débitos de tesouraria. Esse anexo, esse demonstrativo, ele, ao final do mandato do prefeito, ele tem que atender o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, eu tenho que ter recurso financeiro para quitar todas as minhas despesas a curto prazo. Em termos de tesouro, a conta tesouro, temos lá os restos a pagar processados e os não processados. A sobra financeira de 2018 foi R$ 6.952.000, e as despesas processadas, as despesas liquidadas, aquelas assim, ó, eu tenho que ter dinheiro para pagar, eu tinha 5.987.000. Me sobrou então de recurso financeiro para pagar o resto a pagar liquidado, aquilo cuja despesa já está efetivamente realizada, a mercadoria foi entregue, a obra foi entregue, a mercadoria, o serviço foi prestado, e sobrou R$1.055.000. Já os não processados, que são aqueles que ainda não passaram pela fase da liquidação, não existe nenhum compromisso financeiro em cima dele, porque isso vai acontecer no exercício seguinte, no caso que nós estamos fechando em dezembro, mas mesmo assim ainda sobrou R$1.055.000, que nós tínhamos dinheiro inclusive para pagar parte do resto a pagar não processado, na ordem de R$1.055.000 de sobra, e ficou um déficit financeiro a pagar de 3.973. Reafirmo, esse valor a pagar, ele só vai ter reflexo financeiro em janeiro, quando realmente essas mercadorias chegarem, essas obras forem executadas. Mas tem a questão do débito de tesouraria ali, 7.869.000. O que é isso? Débito de tesouraria são todas aquelas receitas que o município arrecada, retém, não é dela, e ela repassa no mês seguinte. Então aí dentro tem toda a folha de pagamento, a contribuição dos servidores, que retém dele e paga no exercício seguinte. E outras consignações em folha, autorizadas pelo servidor, para que faça esses pagamentos futuros. Com isso, esse déficit financeiro foi para 12 milhões praticamente. Porém, eles já foram todos quitados em janeiro de 2019. Por quê? Porque este ano já houve um contingenciamento orçamentário na ordem de 12 milhões, o orçamento da prefeitura, inclusive tem um decreto municipal regulamentando toda a execução orçamentária para 2019, motivado pelo quê? Por esse lastro financeiro negativo, e motivado também para o maior controle da execução orçamentária em 2019, que o mar ainda assim o navio não está navegando corretamente em função dessa economia que nós estamos passando aí, né? Então, foi feita uma contenção de despesa, além daquelas despesas contingenciadas por operações de crédito que ainda não se concretizaram, e de convênios. O Departamento de Planejamento fez um contingenciamento de 12 milhões, exatamente para suprir essa falha aí. Ocorre que em janeiro, eu disse para vocês lá atrás que a IBM, ela não ingressou receitas de ISS em dezembro, daí aquela diminuição de arrecadação lá. Ela fez isso em janeiro. Então, em janeiro, praticamente, todo esse débito de tesouraria já foi quitado. O ensino é uma outra conta que você tem que ter o recurso dele separado. Então ficou lá 3.980.000 de resto a pagar, processados e não processados a pagar, ficou exatamente isso de dinheiro na conta, né?
na conta do ensino, tinha dinheiro suficiente para pagar todos os seus empenhos. O Fundeb, por sua vez, ficou reza a pagar de 1.714.000, a disponibilidade existente era 251, houve um resíduo de 436 mil. O que é isso? Esse valor foi aquilo que o município não conseguiu gastar do Fundeb e ficou para gastar em janeiro de 2019. É possível isso? É. Até 90, eu posso gastar no mínimo até 95%. Se eu gastar a menos, é comprometedor. Mas aí deu 0, qualquer coisa, né? Ou praticamente deu quase 100% do valor arrecadado. Esse valor deixou-se numa conta vinculada em separado, já foi transferido para lá, e agora no mês de janeiro nós já consumimos com ele na folha de pagamento. Ou seja, cumpriu-se 100% dos recursos recebidos em 2018. A saúde, por sua vez, a mesma sistemática, ficou lá 2.293.000 de RP, o mesmo valor no disponível, ou seja, para cada 1 centavo de empenho, tinha 1 centavo de dinheiro na tesouraria para pagar esses empenhos. Já os recursos vinculados de outras fontes, né, estadual, federal, estadual e outras fontes, tesouro, mais vinculadas, que é o caso da CIP, tinha lá 14 milhões de reais a pagar e 48 milhões reservados para essa finalidade. Veja, o município não mistura dinheiro, ou seja, o que é vinculado não se mexe. Se vem dinheiro no determinado convênio, não usou, ele fica lá rendendo. Ele não tira esse dinheiro de lá e paga outras coisas, que aí seria desvio financeiro. O Instituto de Previdência, por sua vez, o resto a pagar dele é ínfimo, né, 4 mil reais, com 406 mil reais em caixa. Outro aspecto que é analisado, inclusive checado pelo tribunal, é os encargos sociais. Todos eles, via de regra da prefeitura, estão em dia, né? O INSS, as contribuições normais, o parcelamento, a Ortoprev também, a contribuição normal e o parcelamento. Fundo de garantia não existe parcelamento, as contribuições normais estão regulares, e o PASEP também não tem parcelamento, as contribuições estão normais. Ou seja, o município não deve nada para a Previdência. Bem, com referência à execução orçamentária, são esses os anexos e demonstrativos que a gente apresentou. Agora vamos falar sobre a gestão fiscal. A gestão fiscal cuida dos limites e do cumprimento desses limites. A base sempre é a receita corrente líquida. Vejam ali vocês, a título apenas de ilustração, que a receita corrente líquida de 2017 foi maior do que a receita corrente líquida de 2018. Isso é reflexo dessa queda na economia, né? Porque ele mede isso aí num período de 12 meses. Então, de janeiro a dezembro, a receita corrente líquida foi 632, e a receita corrente líquida de 2017, dezembro, foi 600, é 1 milhão exatamente a mais. Um dos fatores que se mede é a despesa com pessoal. A despesa com pessoal, ela atingiu 51,55%, ou seja, ela extrapolou o limite prudencial, que é de 51,30%. Quando ocorre isso aí, nós estamos dentro do limite de 54%, mas no caso de Hortolândia, como ele já vinha no 51,30%, ele não pode chegar. 51,55 significa que está fora do limite, porque nós não podemos mais trabalhar com 54. Ocorre que já em janeiro, com o ingresso dessas receitas do ISS, a receita tributária de janeiro já cobriu essa diferença aí de 2 milhões e 200 e pouco, está a mais no nosso índice. Então, evidentemente, no primeiro quadrimestre que a gente vier aqui, esse percentual já vai estar equacionado. Por quê? Você tem até o primeiro quadrimestre para resolver a diminuição desse índice.
Outros limites. Bem, a dívida consolidada total do município em dezembro é 152 milhões. Ela representa 24,3%, 0,3% da receita corrente líquida, muito embora ela não entra naquele limite dos 120% ali. O que entra no limite da lei de responsabilidade fiscal é a dívida consolidada líquida. O que é a dívida consolidada líquida? Que está em 81.490.000. É todo o dinheiro disponível do município a nível de prefeitura em 31 de dezembro, deduzido da dívida consolidada total, que dá 152. Isso significa a nossa dívida consolidada líquida, que é a que entra no parâmetro da lei de responsabilidade fiscal, é 81,5 milhões praticamente. Isso representa 12,88%, e o limite é 120, ou seja, cumprido essa exigência. Operações de crédito, ingressou ano passado 12.987.000, isso representou 2,05% da receita corrente líquida, e o limite máximo era 16%, ou seja, mais uma vez o município cumpriu esse limite. Concessão de garantia não houve, muito embora o município poderia ter garantido o ente dela, por exemplo, a Ortoprev, em algum financiamento que eles pudessem fazer, aí sim o município era garantidor. Não temos nenhuma concessão de garantia nesse sentido. E antecipação de receita o município não faz, e nunca fez. Ensino é um dos itens também cobrado, inclusive pelo próprio tribunal e pela Constituição Federal, o seu artigo 212, que diz que o município tem que investir no mínimo 25% da sua receita de impostos. Então, a receita considerada para a base é os 492.482.000 reais ali. Impostos com incidência de 25%, seja aqueles impostos diretos, o predial, o territorial, o ISS, 25% dele é direta aplicação. Já aqueles impostos que o município recebe transferidos, o ICM, IPVA, FPM, é só 5%. Por que 5%? Lembram que lá atrás eu disse que 20% retém e manda para um fundo? Então aqueles 20% já foi gasto indireto. Ele está demonstrado ali embaixo, eu chego nele já. A base de cálculo, então, 492 milhões. O município, na sua totalidade, ele gastou 125.129.000 reais, o que representou 25,41% da despesa empenhada. Ou seja, comprometeu-se o orçamento com a despesa empenhada em 25,41%, à primeira vista, cumprido o percentual exigido pela legislação. Ocorre que o tribunal, ele determina que você faça essa análise pela despesa liquidada e paga até 31 de janeiro do exercício seguinte. Se isso não ocorrer, há rejeição de conta por esse motivo. Então, daqueles 25,41% empenhado, aqueles 125 milhões, foram pagos 124.986, 25,38%. Ou seja, cumprido a exigência dos 25%. Né? Sobrou muito pouquinho para pagar para fevereiro, cujo valor não entra mais no percentual. Pode até gastar o dinheiro no ensino, mas não serve mais para efeito de limite. Mas os 1.865.000 foi o valor pago a maior, cumprido assim a exigência constitucional. Com referência ao Fundeb, mesma situação. O total da receita foi 108 milhões, a despesa realizada foi 108.337.000, houve um cancelamento resto a pagar de 85, então aquele resíduo de 436.000 que lá atrás eu me reportei, foi transferido para o exercício seguinte e já foi pago no mês de janeiro. Tem um limite também de despesas com o magistério, o mínimo é 60%, e o pagamento de profissionais do magistério chegou a 70%, ou seja, cumprido também esse dispositivo.
Saúde. A saúde, a receita que serve de base é a receita de impostos diretos e indiretos. Aqui não tem aquela retenção, é 15% no mínimo. Mas notem vocês que a base aí da receita está dando 487 milhões. E a de imposto e a do ensino foi 492 milhões. Ocorre que aqui não entra o adicional do FPM, aquele famoso 1% em janeiro e julho, em dezembro e julho. Então a base de cálculo cai um pouquinho. Nessa circunstância, o município gastou 147 milhões 179 mil de despesa liquidada. Eu coloco ali a despesa empenhada apenas para visualização, mas a exigência é que seja pela despesa liquidada. Essa é o que cobra o Ministério da Saúde. E com isso, o município aplicou 30,23% da sua receita, dessas receitas, na saúde. Extrapolou exatamente a metade daquilo que a lei exige, que é 15%. Ou seja, o município aplicou, o valor mínimo era 73 milhões, para dar os 15%. O valor aplicado maior foi 74 milhões. Quer dizer, exatamente um pouco mais da metade foi recursos a mais na saúde. Bem, lembro lá atrás que eu falei sobre a dívida fiscal, a dívida consolidada líquida de 81 milhões, estão lembrados lá atrás, né? Esse demonstrativo, o resultado nominal, ele demonstra num dado momento, esse dado momento chama-se 31 de dezembro, como que fica a situação em termos de resultado final da dívida consolidada. Eu falei lá atrás que a dívida consolidada era 152 milhões, aqui ela está em 146 milhões, por quê? Exceto a dívida previdenciária. Esse anexo, ele não engloba as despesas, os financiamentos, os parcelamentos que o município tem com a Ortoprev. Então, ela é de 146 milhões a dívida consolidada sem a dívida previdenciária. É daí que se parte a apuração do resultado nominal. O recurso disponível era 70 milhões, menos o resto a pagar que ficou. A dívida consolidada ali, então, é os 81.490, ou seja, todo o dinheiro que o município dispunha, descontado do valor de 146 milhões, a minha dívida consolidada líquida é de 81.490. Mesmo assim, eu tenho ainda passivos reconhecidos, que são dívidas perante o INSS, parcelamentos perante o INSS. Aí essa dívida cai para 71.972, seria a dívida fiscal líquida. Mas a base de cálculo para efeito de limites é a dívida consolidada. Com isso eu tenho um resultado nominal da seguinte forma: a dívida fiscal líquida do exercício anterior era de 28 milhões, ela passou hoje para 71 milhões, ou seja, o resultado nominal foi de 43. E por fim, o resultado nominal. Resultado nominal, ele demonstra a capacidade do município pagar os seus compromissos financeiros, né? Juros e amortizações. Verifica-se o quê? Que de toda a nossa receita e toda a nossa despesa, excetuando-se as receitas financeiras, as despesas financeiras, eu tive um resultado primário de 34 milhões, positivo de 34 milhões 502. Ou seja, eu honrei todos os meus compromissos financeiros e ainda tenho uma receita e despesa equilibrada a nível de resultado primário. A meta lá no orçamento foi de 41 milhões, positivo. Chegou-se em 34,5 em função da queda de arrecadação, inclusive, que houve no município. Com base nisso, eu agradeço e me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado. Gostaria de ver
Fazer alguma pergunta, algum questionamento, os vereadores, pessoal presente na casa? Ninguém? Então, vamos estar dando por encerrado a audiência pública de Orçamento e Finanças. Queria estar agradecendo ao senhor Valdir, lá da Secretaria de Finanças do município, e agradecer a presença de toda, a presença dos vereadores, nosso jurídico da casa. Declaro encerrada a audiência pública na data de hoje. Muito obrigado a todos. Não vou aposentar, não. Agora acabou. Agora acabou. A única coisa que eu faço agora é mandar dinheiro para o INSS. Sem problema.